elevar os seus pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos nos inspirar profundamente, acalmar nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos voltar nossos pensamentos para esta casa de oração, por este momento que estamos vivendo, pela busca da nossa evolução moral e espiritual, pela harmonia dos nossos pensamentos. Vamos buscar a espiritualidade e luz para que ela nos chegue com as energias necessárias para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Também vamos mentalizar os nossos irmãos que nós temos dificuldade de convivência, os nossos familiares, todas aquelas pessoas que cruzaram o nosso caminho durante essa semana, a fim de que eles também recebam toda a assistência e o amparo necessário de acordo com a evolução espiritual de cada um. Então, com isso, rogamos a toda a espiritualidade de luz que nos ilumine, nos abençoe, nos direcione no melhor caminho para o nosso processo evolutivo. Que assim seja. E convidamos a nossa irmã Lourdes para a missa doutrinária de hoje. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nessa casa mais uma vez. Eu sempre fico muito grata por cada oportunidade que eu tenho de vir aqui. Porque quando nós temos a oportunidade de fazer esse estudo, o maior beneficiado somos nós mesmos. E antes de iniciar nossa fala, eu vou pedir que, de repente, vocês tenham que ter um pouco de paciência. Estou com uma tosse alérgica, não é Covid, não precisa se assustar, mas de repente posso ter que interromper a fala por conta dessa tosse. Bom, o assunto que nós vamos abordar na tarde de hoje, ele se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis de destruição. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os flagelos destruidores. Então, Kardec pergunta aos espíritos na questão 728. A destruição é uma lei da natureza? E respondem os espíritos. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, a que chamais destruição, não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. E o que nós devemos então entender por lei de destruição? A destruição necessária, ocorre na natureza tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Lavoisier foi um químico francês que desencarnou uns 10 anos antes do nascimento de Kardec. E ele já disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Numa antevisão do que nos esclareceram depois os espíritos superiores através de Kardec, que nos trazem esses esclarecimentos. Mas nós temos dois tipos de destruição. Tem a destruição humana e a destruição natural. E a que Kardec se refere nesses dois primeiros questionamentos é sobre a destruição natural, das coisas que se destroem e que essa parte dessa destruição é aproveitada para alguns fins, outros para outras,
e tudo vai se regenerando e vai ser utilizado. Então, vale ressaltar que a destruição humana é diferente da destruição natural. Como o Espiritismo nos ensina, os seres humanos ainda são imperfeitos e com isso acabam colocando as necessidades materiais em frente das espirituais. E por isso acabam desenvolvendo sentimentos de crueldade e instinto de destruição. Só trazendo alguns exemplos dos instintos de destruição que ainda acomete muitos homens, nós temos aqui a bomba nuclear, a bomba atômica, que foi lançada no Japão sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Então pensemos sobre isso. Quantos cientistas, químicos, físicos se debruçaram para desenvolver, para criar essa bomba? Como usaram a sua capacidade intelectual, a sua inteligência, para criar algo de um poder destrutivo tão grande? Porque no momento que essa bomba foi lançada, ela causou a morte de muitos seres vivos, não só de pessoas, como de outras coisas criadas pela natureza. E aqueles que não pereceram no momento do lançamento sofreram consequências mais tarde, como, por exemplo, desenvolvendo câncer, ou então até sofrendo alterações genéticas pelo alto poder de destruição dessa bomba, pelo seu teor radioativo. Então, ele deixou sequelas, talvez para várias gerações seguintes, por conta dessas alterações genéticas. Então, vejam, o homem, com tanta inteligência, com tanta capacidade criativa, o que ele fez com essa inteligência, o que ele fez com esse poder que ele tem. E as guerras? O que é uma guerra, senão a briga pelo poder das nações, enviando seus jovens a matar outros jovens que eles nem sequer conhecem, enviando pais de família a matar outros pais de família, ou até famílias inteiras, contra as quais eles não têm nenhum motivo pessoal, muitas vezes com as mesmas preferências, com os mesmos objetivos, com as mesmas buscas, e que são levados a essas guerras, a essas lutas, se comprometendo. Mas aqui é importante que se ressalte que o comprometimento de quem leva esses jovens, que leva esses pais de família, que leva esses homens a essas guerras, o comprometimento moral dos autores dessas lutas, o comprometimento espiritual é muito maior do que aqueles que são obrigados a executar essas ordens. Então, é um comprometimento muito sério que esses irmãos acabam assumindo diante da espiritualidade, sendo que é por uma luta de poder sobre algo que nem sequer lhes pertence, porque nós recebemos esse nosso planeta de graça. Ele nos foi dado como um divino presente. Então não adianta nada essa luta, de que serve essa luta, se quando daqui partirmos não levaremos nada disso. Então, vem-se com essa ideia da defesa do seu país. Será que realmente é a única maneira de se defender um país? Ou será que o que se busca é mais do que só preservar o seu país? Aqui temos uma imagem de Brumadinho. Provavelmente todos lembrem ainda, né, do deslizamento da barragem de Brumadinho, que logicamente nós não podemos fazer uma comparação desse acidente com uma guerra, que a guerra ela já é idealizada com o objetivo de matar, de destruir. E nesse caso aqui não. Foi um acontecimento que também causou uma destruição grande, além das mortes, da destruição material. Ela acabou
prejudicando o solo, contaminando a água, por imprevidência do homem, por negligência, por não estabelecer os necessários cuidados para que aquilo não acontecesse. E não é só nesse caso, aqui eu trouxe só um exemplo para que a gente pense nisso, para que a gente reflita o tamanho da nossa responsabilidade quando nós temos um negócio, quando nós empregamos alguém, nós temos responsabilidade de prover essa pessoa com os cuidados necessários para a sua preservação, para que ela não sofra um acidente. Então, muitas vezes, por querer ganhar um pouco mais, para não gastar, né, nos cuidados com a prevenção de acidentes, acaba ocorrendo esse tipo de fato que até hoje ainda atinge a nossa natureza pelos dejetos que foram lançados na natureza na ocorrência desse fato. O desmatamento na Amazônia. A gente vê quase todos os dias nos noticiários e muitas vezes até a gente pensa que há algum excesso na destruição do pulmão do nosso mundo. Mas a gente precisa refletir por que esse desmatamento está acontecendo. Será que aqueles que desmatam, eles o fazem porque eles precisam plantar, produzir, criar gado naquele espaço para sua subsistência? Ou será que é por ganância? Para ganhar um pouco mais, para amealhar mais dinheiro, mais bens, só coisas materiais. Será que realmente quem desmata precisa disso? Ou ele só busca pela sua ganância cada vez mais? E com aquele pensamento, se eu não faço, se eu não for lá, o outro vai lá e faz. Então, por que não eu? Mas o que será que esses irmãos que fazem isso de uma forma sem medida, sem consciência, que bagagem eles estão preparando para quando partirem daqui para a nossa pátria espiritual? O que eles vão levar desses ganhos materiais? Nada. Porque só o que nós levamos de verdade conosco para sempre são os nossos bens morais, são os nossos bens espirituais. Todo bem que nós fizermos sempre vai ficar na nossa bagagem. E depende só de nós como é que nós queremos levar a nossa mala quando daqui partirmos. Se nós vamos levar ela vazia ou se nós estamos enchendo a nossa mala. Porque nós sabemos que não basta não fazer o mal. É preciso que se faça o bem. E oportunidades nós temos todos. Podemos muitas vezes até nos sentir pequenos diante de tudo que se apresenta na natureza. Mas não, a gente não precisa de grandes feitos. A gente não precisa de grandes feitos para fazer o bem, para fazer diferença na vida das pessoas. Em cada atitude nossa, nós podemos fazer muita diferença. Eu vou trazer aqui uma leitura do prefácio do livro Transição Planetária, que eu considerei muito pertinente a esse nosso estudo, que diz o seguinte: a diferença entre fazer o bem e não. Movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome cada ano. Não por falta de alimento que o planeta fornece, mas por ausência total de compaixão e de solidariedade. Fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto simultaneamente armas ditas inteligentes ceifam outras centenas de milhares de vidas a serviço da guerra ou de revoluções intermináveis
ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. Então vejam a diferença, né, de como nós, do que o ser humano ainda faz nessa nossa encarnação, nesse nosso momento aqui, nesse nosso planeta. Então, esse paradoxo entre aqueles que dedicam a sua vida, a sua inteligência, fazendo o bem, e aqueles que se debruçam e fazem o mal. Falemos agora um pouco dos flagelos naturais. Tsunami na Indonésia, os furacões do Covid-19. Vamos falar um pouco então agora sobre os flagelos naturais e a sua diferença entre eles. Esses flagelos naturais que acontecem não pelas mãos do homem, ela tem uma grande diferença, porque aqui realmente essa transformação ela serve como regeneração, e mais adiante nós vamos encontrar na literatura espírita a explicação sobre isso. Mas antes eu quero fazer uma leitura agora do Evangelho do Livro dos Espíritos, que tem, depois da questão 741, as observações que dizem o seguinte: entre os flagelos destruidores, naturais, independentes do homem, é preciso dispor de uma primeira linha a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos artísticos, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar esses desastres? Então, o que o homem não fará por seu bem-estar material quando souber tirar proveito de todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade por seus semelhantes? Então, aqui está o que nós acabamos de falar, que o homem, se ao invés de se debruçar com sua inteligência, com a sua capacidade, com sua intelectualidade, a produzir, em buscar a cura das doenças, a produção de vacinas, ao invés de produzir bombas, porque na natureza ele encontra tantos ingredientes que ele usa para fabricar as bombas, como ele encontra os ingredientes para fabricar as vacinas. A diferença é o que ele está buscando. É o bem ou é o mal? Então, essa é a diferença dos flagelos naturais que ocorrem por uma situação de regeneração, de crescimento até da população, porque muitas vezes, por conta dos flagelos, muitas nações se mobilizam, como nós já lemos, para ajudar aqueles países mais vitimados. E a Covid, então, agora, ela veio nos trazer uma mudança muito grande. E eu vou dar uma ênfase um pouco maior, porque assim está tudo muito vivo ainda nas nossas lembranças. Muitas famílias ainda sofrem com o desencarne de seus familiares. E é muito compreensível isso, mesmo que a gente entenda de que a morte não existe, que nós apenas daqui partimos para a nossa verdadeira casa. Mas aquele que sofre pela desencarnação de um familiar sofre com isso, é natural para nós esse sofrimento. Mas que lições nos trouxe a Covid? Entre outras, essa questão dos cientistas, dos estudiosos que se debruçaram na busca da cura, na busca da mobilização para a produção da vacina o quanto antes. Então, a gente teve muitas lições importantes nessa Covid. E quem soube aproveitar o isolamento como um verdadeiro cantinho do pensamento e dali tirou lições boas, pode usar isso tudo, essa dificuldade, para o seu crescimento, para a sua evolução. Enquanto que outros não souberam aproveitar essas lições. Por que o Covid nos mostrou, principalmente,
o quanto somos todos pequenos, o quanto somos todos frágeis, que um minúsculo vírus ataca dessa forma e mostra principalmente que somos todos iguais. Porque foi um vírus muito democrático. Ele acometeu ricos como pobres, independente de sua classe social, da sua origem, das suas crenças religiosas, do seu gênero, homens, mulheres, os mais letrados, os mais estudados, os analfabetos. Ele nos deixou essa grande lição de que somos todos iguais. E teve aqueles que não souberam aproveitar essas lições e que, pelo contrário, eu acho que conseguiram mais comprometimentos. Por exemplo, aqueles que cobraram preços abusivos por medicamentos ou outros produtos necessários nesse momento difícil, e que em outros momentos, por exemplo, quando há destelhamentos por conta de uma tempestade, quantos não colocam o preço das telhas, do brasilite, lá em cima, para tirar mais lucro, porque sabem que vão vender. Mas eu vou só relatar um exemplo que eu mesma presenciei de um abuso assim, de bens materiais ocorrido agora nessa pandemia. Um determinado estabelecimento que cobrava R$ 29,00 por uma caixa de luvas antes da pandemia, passou a cobrar R$ 101,00 durante a pandemia. Então vejam, o que o responsável por esse aumento conseguiu com isso? Ganhar um pouco mais de dinheiro? Certamente. Mas como já falamos antes, quando ele partir daqui, o que ele vai levar? Ele vai levar alguma parte desse dinheiro? Não, pelo contrário, ele de repente impediu que muita gente tivesse acesso à compra dessas luvas que talvez se faziam muito necessárias. E assim ocorreu com outros produtos, máscaras. Então, enfim, é a pessoa que não sabe tirar proveito de uma lição tão importante, no momento em que a gente deveria olhar a importância da nossa família, a importância de termos saúde, né? Então, as oportunidades não são dadas, mas nem sempre o homem sabe aproveitá-las. E na questão 737, Kardec ainda pergunta aos espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-los progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja um objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os aprecieis. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Então aqui fica uma observação do que a gente acabou de falar, né? Aquelas pessoas que só se preocupam que com a pandemia vão vender menos e aí colocam naqueles produtos que eles sabem que são essenciais, colocam preços abusivos sem pensar muito. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Essa última parte nós podemos pensar muito na vacina, então, até para que se perceba como é preciso se estar atento, né, na busca da cura, no investimento de hospitais, no investimento das pesquisas. São tudo oportunidades que nós recebemos, tanto nós como todos aqueles que nos cercam, aqueles que estão no comando, aqueles que estão no poder. As oportunidades são dadas, né? Então,
que todos possam sempre fazer bom proveito. Na questão 740, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo às voltas com necessidades mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, demonstrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio, de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. O egoísmo que tanto atrasa a nossa evolução. Egoísmo, pensar em nós sempre muito antes de pensar no outro. Nós precisamos pensar em nós, porque Deus nos deu todas essas possibilidades, nos deu o nosso corpo físico para que cuidemos dele. E é preciso que cuidemos muito bem de nós, até para que possamos cuidar do outro. Mas que esse egoísmo não nos leve a cometer atitudes que ferem as leis divinas, que não contrariem as leis divinas. Porque a todos é oportunizado o planeta, ele foi criado para nós. Jesus veio para nos trazer lições tão importantes, nos mostrando que o amor é o sentimento maior e que não é necessário que lutemos contra os outros, que destruamos os outros. O planeta, ele fornece o suficiente para todos nós. Nós não precisamos temer que, se nós não corrermos atrás, em algum momento vai nos faltar. Tem o suficiente para todos nós. E aí, na questão 738, Kardec pergunta: e Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? E sabiamente respondem os Espíritos: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. E o homem é o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. E isso é o que muito nós vimos agora, então, por conta dessa pandemia. Quando esse vírus tão democrático não deu as mesmas chances e levou as mesmas doenças, os mesmos defeitos a todos, independente dos que se consideram superiores àqueles que se sentem inferiores. Então, todos eles foram colocados no mesmo nível diante dessa doença. E aqui, quando eles dizem que diariamente nós temos outras opções para outras lições para que não fosse necessário o uso dos flagelos que vêm e que destroem. E será que nós estamos mesmo fazendo bom uso de todas essas lições que nós recebemos? Porque Jesus, com sua falange de espíritos superiores, eles estão aqui, protegendo o nosso planeta, nos trazendo todas essas oportunidades, mas nós, com o nosso livre-arbítrio, tantas vezes incorremos nesses nossos equívocos. Mas nós podemos fazer diferente. Nós temos essa capacidade. E nós que estamos estudando, que estamos buscando esclarecimento, nós temos uma responsabilidade ainda maior. E aproveitando até que hoje é o dia do professor, se tiver algum professor presente, parabéns. Sejamos todos nós professores, ensinando bem aos nossos semelhantes, ensinando bem muito mais por nossas atitudes do que por nossas palavras, porque os nossos atos, as nossas atitudes têm um peso muito maior e com certeza serão lições muito melhor aproveitadas. Então, semeemos luz pelo nosso caminho,
auxiliemos aqueles que precisam. Nós podemos fazer muita diferença. Ao mesmo tempo que nós somos muito pequenos diante de tudo isso, de toda a nossa natureza, de todo o nosso planeta, nós podemos ter um significado, um peso muito grande para tantos que convivem conosco. Saibamos olhar à nossa volta para perceber o quanto de luz nós podemos distribuir, o quanto de bem nós podemos distribuir para os nossos semelhantes. Para finalizar, eu vou trazer um vídeo para vocês, para ficar como uma reflexão. Onde é que eu acho ele? Aqui? A escuridão é simplesmente a ausência de luz. Visíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas um reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida no terra. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. Muito obrigada pela atenção e pela paciência de vocês. Que tenhamos todos um bom final de semana de muita paz. A escuridão